Olá, você é sempre bem-vindo ao programa Está Escrito. Por que sofremos? O diabo existe? Como surgiu o mal? Essas e muitas outras perguntas são respondidas no curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. É só você acessar o nosso blog novotempo.com/estaescrito. Ali você vai encontrar um cadastro, basta você preenchê-lo e pronto, vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Essa é a série E se Jesus não tivesse nascido? O tema de hoje é Jesus e as mulheres. Nas culturas antigas, a mulher era propriedade do homem. Você sabia que no Brasil, só no meio do século XX, na década de 50, que a mulher conquistou o direito de votar? No programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta como era a vida da mulher antes de Cristo e como passou a ser a vida da mulher depois do cristianismo. Você não pode perder ao Está Escrito, que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Ele nasceu em um vilarejo desconhecido, o filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou uma posição. Nunca teve uma família ou uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nada do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais. Era simplesmente ele. Seus amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. 19 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Série E se Jesus não tivesse nascido? Hoje com o tema Jesus e as mulheres. Olá, querido amigo do Está Escrito. Hoje eu quero começar o programa lendo um texto da Bíblia muito significativo e importante para o estudo que iremos fazer. Se você tem sua Bíblia, pode abri-la no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, e nós lemos assim: Criou, pois, o Senhor Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Bom, eu acredito que você tenha entendido, tanto quanto eu, o que esse verso quer dizer. Deus nos criou homens e mulheres à imagem e à semelhança do nosso Deus. Isso significa dizer que nenhum de nós é melhor ou pior. Somos todos iguais, não importa se o indivíduo nasceu homem ou mulher. Agora, a verdade é que durante centenas de anos, milhares de anos, as mulheres foram desprezadas, foram humilhadas, rebaixadas por muitos homens e excluídas de muitas coisas na sociedade. Hoje nós vamos falar um pouco do impacto da vida de Jesus na vida das mulheres.
Então, para que você tenha ideia do que significou o nascimento de Jesus Cristo na estrutura da mulher, de como ela pôde entender e compreender a si mesma a partir de uma visão totalmente igualitária. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele revolucionou o conceito, o pensamento, o jeito de se entender a mulher. Quando isso ocorreu, quando isso de fato foi efetivado através da influência do cristianismo, tudo mudou. Antes da influência cristã, a vida da mulher era muito desvalorizada. Nas culturas antigas, a esposa era propriedade do marido. Você consegue ter ideia do que isso significava? Uma mulher ser entendida como uma propriedade, como um vaso, como uma cadeira, ou mesmo como uma casa. Quando você é dono de uma coisa, você faz o que quiser com aquilo. Eram essas as relações que existiam entre o marido e uma mulher. Pode parecer estranho para nós hoje tratarmos uma mulher como objeto. Aliás, isso é totalmente errado, as pessoas não gostam, não aceitam. As mulheres hoje têm uma posição muito rígida em relação à sua autoestima, ao seu valor. Veja, por exemplo, na Índia, na China, em Roma e na Grécia, as pessoas acreditavam e declaravam que as mulheres não eram capazes ou competentes para serem independentes. A mulher era totalmente desvalorizada. Você consegue perceber isso? Uma mulher totalmente desvalorizada, onde ela era tratada como um objeto, muitas vezes tratada como um animal reprodutor ou simplesmente para proporcionar prazer. Aristóteles disse que a mulher ela estava em algum lugar entre o homem livre e o escravo. Não era nem livre nem escravo, ela estava em algum meio termo, eles não conseguiam definir exatamente onde. Platão ensinou que se um homem vivesse covardemente, se fosse um covarde, ele seria reencarnado em uma mulher. E depois, se ela vivesse uma vida também covarde, ela se reencarnaria em um pássaro. Entretanto, nos últimos 2 séculos, devido ao movimento missionário moderno, a vida das mulheres melhorou consideravelmente em muitos países e em centenas de tribos, à medida que o evangelho se arraigou nessas culturas. Isso é percebido por todos nós. Se você tem a oportunidade de ter nascido, vivido, se você é mulher e foi criada em um país cristão, então você sabe o que eu estou dizendo. Embora ainda exista um preconceito ou outro, volta e meia aparecem pesquisas dizendo que as mulheres ganham menos do que os homens no trabalho, mas também a gente vai percebendo as mulheres ocupando cargos cada vez mais importantes na esfera pública e privada, e tudo isso faz parte de um trabalho de séculos e séculos do cristianismo mudando a concepção pagã, apresentando as mulheres com o mesmo valor de qualquer homem. Como exemplo, nós temos Reuter e Jacobsen. Elas eram 2 missionárias cristãs, e sabe o que elas faziam? Vasculhavam diariamente os locais onde meninas eram abandonadas na China para morrer. E assim salvavam essas menininhas chinesas da morte certa, iminente. E elas então criavam essas meninas e as educavam na fé cristã. Vejamos um outro exemplo, o exemplo da Índia. Antes da influência cristã nesse país, as viúvas eram voluntariamente ou involuntariamente queimadas nas piras dos funerais dos seus maridos. Era uma prática terrível, mas ela era conhecida como a prática sati. A palavra é literalmente traduzida por boa mulher, sugerindo que os hinduístas acreditavam que a boa mulher era aquela que seguia o seu marido até a morte. Quando o marido morria, o defunto era colocado sobre uma pilha de lenha para ser queimado. E então ali a esposa do defunto, ou a viúva, ela era amarrada junto ao cadáver, sendo preparada para ser queimada com o falecido marido. Pode parecer horrível, estranho, mas essa era uma prática comum, porque o cristianismo ainda não havia chegado na intensidade que hoje já está presente. Todas as vezes que o cristianismo chega a um país, todas as vezes que o cristianismo, a mensagem de Cristo, chega a uma tribo, as mulheres são elevadas a um valor igual ao do homem. Nem melhor, nem maior, nem pior. Somos todos iguais diante do nosso Criador.
Como bem se pode imaginar, essa prática de queimar as mulheres nas piras por causa dos seus maridos, essa prática chocou as missionárias cristãs que vinham do Ocidente, e é claro que ano após ano, mês após mês, a influência do cristianismo foi entrando no coração e na mente de uma cultura que estava aquém dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Temos outros casos também horríveis que nos machucam, que nos magoam e que nos escandalizam, como por exemplo a mutilação feminina. Sabe, ela tem diminuído ou mesmo desaparecido nos lugares onde o cristianismo conseguiu enraizar-se. Hoje nós temos a tranquilidade de dizer que em uma sociedade cristã essa é uma prática completamente abandonada. O drama da mutilação genital feminina ultrapassou as fronteiras da África por causa da imigração. Talvez você nem saiba disso, mas se estima que quase 500 mil mulheres na Europa já tenham sido alvo, ou sofrido uma ablação, enquanto 180 mil correm o risco de se tornar novas vítimas a cada ano. Tudo isso ocorre quando uma cultura, quando uma geografia, um local não aceita os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, essa prática seria muito mais intensa em nossos dias. Graças a Deus pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. No século XIX, Charles Spurgeon contou sobre uma mulher hindu que disse ao missionário: certamente a sua Bíblia foi escrita por uma mulher. Por quê? Perguntou o missionário. E ela disse: porque diz tantas coisas boas para as mulheres. Olha, nossos sábios nunca se referem a nós para nada, a não ser para nos repreender. Eu acho que eu e você já entendemos exatamente o que Jesus Cristo fez. Quando ele veio a essa terra, ele descriminalizou todas as mulheres. Jesus realizou algo inacreditável pelas mulheres, elevando-as a um plano superior, mais alto do que jamais estiveram em toda a história. Todas as mulheres deveriam ser gratas ao Senhor Jesus. Todos nós, homens, deveríamos também ter essa mesma gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por mim e por você. Hoje, no nosso contexto social, em tudo que vivemos, Jesus Cristo sempre fez, sempre faz e sempre fará a grande diferença. No encontro de Jesus, por exemplo, e a samaritana, relatado no livro de João, no capítulo 4, no verso 27, nós lemos assim: e nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Querido, o texto bíblico deixa claro que existem 4 motivos para aquela mulher ser discriminada. Em primeiro lugar, era uma mulher. Segundo, era uma estrangeira. Depois ela era pobre e depois ela era pecadora, por tudo que fez, pelos maridos, pelo adultério, por tudo isso. Agora, para Jesus, tudo isso é o que menos importa. Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito. Foi ele quem puxou a conversa e deu àquela mulher uma atenção especial. A conversa de Jesus com a samaritana demorou um bom tempo e Jesus acabou ficando ali naquela cidade por 2 dias. Outro grande problema na época de Jesus era a questão da poligamia. E sabe, com o cristianismo, a poligamia praticamente desapareceu em muitos lugares do mundo. E a poligamia, não há dúvidas, ela é tremendamente injusta para com as mulheres. É irônico que as feministas de hoje não deem crédito a Jesus ou ao cristianismo, por hoje elas terem toda a liberdade que têm. Hoje, se nós vivemos em um país monogâmico, nós devemos isso ao cristianismo. Se isso faz parte da relação social mais normal das nossas relações afetivas, devemos isso ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, quando Jesus veio a essa terra, ele valorizou as mulheres. Ele perdoou Maria Madalena, impediu que uma mulher fosse apedrejada, curou uma mulher com fluxo de sangue havia 12 anos, se preocupou com o amparo de sua mãe Maria, quando esteve ali na cruz do Calvário. Querido, a Bíblia nos diz, no livro de Marcos, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la, no capítulo 15, no verso 40 e 41, o seguinte: e também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José,
e Salomé, as quais também seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido de Jerusalém. Acho que você entendeu. As mulheres procuravam Jesus. Na verdade, as mulheres seguiam Jesus, porque nunca alguém as havia tratado tão bem. Jesus fez isso por elas, por isso tantas seguidoras. Mesmo quando os discípulos abandonam Jesus, nós percebemos as mulheres acompanhando Jesus Cristo no seu martírio. Elas perceberam que realmente ali estava o Filho de Deus, o Messias, o Cristo prometido. O cristianismo projetou as mulheres de escravas, ou menos do que isso, a rainhas do lar. Hoje a verdade é que todo pai, todo marido cristão que ama Jesus e que se permitiu ser influenciado por Jesus, entende a sua esposa dessa maneira: a rainha do lar. A minha esposa é a rainha do meu lar. Quando eu morava com a minha mãe, aí sim, aí a minha mãe era a rainha do meu lar. E sabe, a minha filha é a minha princesa. A gente tem essa relação linda, prazerosa, bonita, cristã, porque Jesus Cristo fez toda a diferença. Jesus devolveu às mulheres a dignidade que um dia Ele havia dado no Éden. Deus ama muito você, querida mulher. Deus ama muito você, homem. Deus ama muito você que é criança. E por isso Ele resolveu voltar e mostrar para todas as pessoas o valor de uma mulher. Quando Deus fez isso, Ele estava abençoando toda a humanidade. Você se lembra que Deus fez isso já na criação do mundo? Quando Jesus Cristo vem à Terra, é o segundo momento, refazendo aquilo que nós destruímos, conceitos claros para Deus, mas que o homem desprezou. Olha, quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, nós lemos assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja por companheira. A verdade é que todas as mulheres deveriam ser gratas a Jesus por revolucionar o mundo e devolver a elas o respeito e os direitos devidos. Afinal, a ordem de Deus está muito clara no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 25, que nós lemos assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Todas as mulheres deveriam reconhecer algo extraordinário. Deus as amou em Jesus. Jesus valorizou cada mulher que passou por sua vida. Ele respeitou, trouxe dignidade e trouxe a certeza de que o reino dos céus é uma realidade também para elas. Talvez eu esteja falando para alguém que se sente rejeitada, humilhada, desprezada, simplesmente pelo fato de ter nascido mulher. Tire isso da sua mente, tire isso do seu coração. Deus ama demais você. Ele a criou assim. Sabe, tirou da costela do homem a mulher, simbolizando que ela não deveria ser mais e nem menos. Ela deveria ser uma auxiliadora. Por isso acredite, o cristianismo revolucionou e trouxe mais uma vez dignidade a todas as mulheres da terra. Por onde o cristianismo passou, a vida das mulheres foi significativamente melhorada. Isso porque Jesus colocou as coisas na sua ordem certa, no seu lugar certo. Agora nós ouviremos o Quarteto Arautos do Rei, louvando o nome de Deus, louvando Cristo por tudo que Ele fez, também por todas as mulheres quando aqui passou. Ele é Deus Santo, indivíduo imortal, vida, força, verdade eficaz, prometido a todos os que a Ele buscam, desde a eternidade, sendo um com o Pai e habitando em Cristo, o Filho.
história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar. Que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. O Espírito de Deus aumentar da vida a força, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar. Que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. Descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar. Que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar. Quando o Espírito de Deus soprar. Que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito soprar. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor corrigiu o nosso erro. Obrigado porque quando a humanidade estava perdida e as mulheres sofrendo pela desigualdade, pela discriminação e por todas as outras atrocidades que o homem impunha, o Senhor veio a essa terra e fez o impensável para a geração de então. O Senhor amou as mulheres com amor puro. O Senhor as protegeu, o Senhor as entendeu, o Senhor as curou, o Senhor as valorizou. Obrigado, Pai, porque hoje podemos valorizar nossas mães, esposas e filhas. Obrigado porque hoje temos a correta compreensão de quem elas representam e de quem elas são. Fique, Senhor, ao nosso lado sempre. E obrigado porque Jesus nasceu entre nós e nos mostrou o caminho certo. Rogamos essas bênçãos e sempre as agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pôde ver que Jesus tratou as mulheres com respeito, dignidade e direitos que ainda hoje, em pleno século XXI, milhões de mulheres ainda não têm. E se você quer conhecer ainda mais o cristianismo, você precisa estudar a Bíblia. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia, ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no seu carro, no seu aparelho de som, na hora que você quiser.
O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. É só você acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Ali você vai encontrar um cadastro, basta você preenchê-lo e pronto, vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Você pode também mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E você também deve nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Espero poder encontrá-lo no nosso próximo programa, na certeza de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.